Olá, pessoal do 7º ano. Sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e quero conversar com vocês sobre o Hop Skipping ou Double Dutch. Difícil? Mas você vai ver que talvez até você já conheça essas duas atividades com outro nome, tá bom? Vem comigo então, vamos conhecer? Ginástica de condicionamento físico, o Hop Skipping e Double Dutch. Pela imagem, eu acho que você já está percebendo o que é, né? Na verdade, é um jeito diferente de pular corda, né? O que muitas vezes a gente chama de atividades de corda dupla, né? Disso que se trata essas duas atividades. Então, o nosso objetivo é conhecer o Hop Skipping e o Double Dutch, resgatar e elencar as brincadeiras que incluem esse tipo de corda e desenvolver a nossa coordenação motora, a lateralidade e o equilíbrio com o uso da corda, né? Já sabemos que pular corda desenvolve todas essas capacidades do nosso corpo. Você sabe então o que é o Hop Skipping? Conhece o Double Dutch? E pular corda? Pular corda você sabe, né? Você já experimentou pular a famosa corda dupla? Quando são duas cordas girando para o centro? Então, exatamente isso, né? A ideia é a corda aqui, a gente fazer um trabalho com a corda dupla. Vamos conhecer então? O Hop Skipping e Double Dutch é uma nova modalidade esportiva, cuja prática consiste basicamente em pular corda de diversas maneiras, executando uma série de saltos e acrobacias, manejos da corda, buscando a sincronia dos saltadores. Dê uma olhada nas nossas imagens ali, ó. Veja quanto jeito diferente de pular corda, tá? Tudo com aquilo que eu falei para vocês, a corda dupla, mas veja quanta coisa diferente de fazer, tá? Pular corda, a brincadeira de criança, se transformou num esporte. A atividade que surgiu nos Estados Unidos na década de 70 pode ou não ser acompanhada de música e coreografia, aumentando ainda mais a criatividade e a habilidade do praticante. Então, a ideia era que você pudesse criar uma coreografia, coreografias fossem criadas a partir da atividade de pular corda. Então, você, por exemplo, pode usar uma música que dê o ritmo dos saltadores, tá? E os saltadores, a partir dessa música, vão criando coreografias na atividade de saltar, certo? Com várias formas de pular corda, tá? Então essa é uma das ideias apresentadas. Um pouquinho da história, onde que surgiu? No ano de 1969, o jogador de futebol norte-americano Richard Sandlin, como parte de seu treinamento, deveria pular corda por um longo período de tempo. Lembra que a gente até já falou disso, né? A corda sendo utilizada como uma das estratégias de treinamento dos atletas, né? Então, o atleta de futebol americano tinha lá um longo período de pular corda, porque isso iria fortalecer a musculatura, né? Os músculos da sua perna. Ele achava isso, esse atleta em especial, achava isso muito monótono e cansativo. Então, começou a inventar novas formas de tornar seus treinos mais agradáveis, explorando diferentes manejos para brincar e saltar com a corda. Então ele tinha que completar aquele tempo todo de pular corda, mas ele começou a inventar jeitos e formas diferentes de pular a corda. Como professor de educação física, Sandlin decidiu ensinar as suas ideias na própria aula. Então ele era atleta de futebol americano, tá? Mas depois, quando ele parou com o futebol profissional, ele era professor de educação física e levou essa ideia que ele adotou lá, que ele criou nos treinos dele, levou para as aulas de educação física, tá? Então ele aplicou o conteúdo Hop Skipping e usando diferentes saltos e truques também, deixando seus alunos criarem formas de saltar a corda, utilizando cordas grandes e pequenas. Então ele misturou aquela corda individual pequenininha com a corda grande, né, onde dois rodam, e deu liberdade para os estudantes inventarem formas de pular.
mostrou as as maneiras que ele tinha inventado na época que ele treinava e os seus estudantes começaram a experimentar aquilo e inventar também novas formas de pular, tá? O hop skipping e o double dutch começaram a ser difundidos no Brasil mais ou menos no ano 2000, com um grupo belga que veio ministrar aulas sobre a atividade. O esporte é recente no Brasil, tem confederação, a Confederação Brasileira de Rope Skipping, certificada e chancelada pela Federação Internacional de Rope Skipping, responsável pela organização da prática e regulamentação do esporte. Então essa atividade de pular corda acabou se tornando um esporte. Então hoje existe competições de rope skipping, tá? Com as regras, como que deve ser feita a competição, o que são movimentos obrigatórios, o que são movimentos livres, tempo de apresentação. Então a atividade acabou se tornando um esporte, tá bom? Se é esporte, está institucionalizado, tem regras específicas e universais, beleza? Os saltos e as manobras são realizados numa sequência escolhida pelo praticante e na maior velocidade que se conseguir. São utilizadas tanto cordas pequenas, as individuais, quanto cordas grandes, aquelas praticadas em dupla. As cordas articuladas são de várias cores e compridas. Cordas de vinil são mais finas e usadas para exercícios que exijam ainda mais velocidade. A corda mais fina, ela fica mais rápida, tá? Então o saltador tem que ser ainda mais rápido, tá? Pé de mola. No Brasil, um dos mais renomados grupos de rope skipping é o denominado Pé de Mola, que fica localizado na capital de São Paulo, surgiu no ano 2008 e o grupo tornou-se uma das equipes brasileiras mais ativa e conhecida. Para vocês conhecerem, eu trouxe aqui uma dica de um vídeo, tá? Que mostra o grupo Pé de Mola aí fazendo uma apresentação de rope skipping, ok? Primeira atividade nossa então, corda curta. A gente vai utilizar a corda curta, aquela corda pequena individual. Pular corda pequena individual em duplas, em trios ou em pequenos grupos. Praticar diversos ritmos de pular com a corda pequena. Praticar o rope skipping com cordas pequenas individuais. Tá? Veja só o seguinte, você vai pular a corda pequena em dupla. Vocês podem inventar o jeito, dá para ficar um de frente para o outro, um gira e os dois pulam, ou vocês podem até ficar um ao lado do outro. Um segura numa ponta da corda, o outro segura na outra ponta da corda, os dois giram junto e pulam juntos. Percebe como existem variações? Então, utilize a sua criatividade para explorar a corda pequena. Então, agora a gente não vai pular de forma individual. Mesmo utilizando a corda pequena, a gente vai tentar pular em duplas ou até em trios, se vocês conseguirem, tá bom? Um tempo para vocês anotarem, a gente volta logo.
Vamos entender um pouquinho agora como que é o esporte do rope skipping, tá? Então, olha só. O rope skipping conta com provas individuais e em grupo, colocando o double dutch como parte de suas provas em grupo. Os tipos de corda variam de acordo com a prova a ser competida. Existem cordas de plástico, de metal e de silicone. Então aqui a gente tem também uma dica de vídeo para vocês de uma competição de rope skipping, tá? Vale depois aí você fazer a busca no YouTube para ver como que acontece, né? Como que são as provas de rope skipping, ok? O double dutch, essa modalidade consiste basicamente em pular duas cordas simultaneamente. É praticada em grupos, sendo no mínimo 3 pessoas e sem um número máximo, salvo em caso de campeonatos em que o número depende das regras do evento. A corda utilizada é de polipropileno de comprimento variado, de acordo também com as regras do campeonato. E aqui a gente tem mais uma dica, também de um vídeo, né, lá do YouTube, de uma competição do double dutch. Para vocês pensarem assim, vários filmes americanos, né, mostram as crianças pulando aquela corda dupla em que a corda roda para o centro, né, as duas cordas rodam para o centro. Esse é o double dutch, tá bom? Então, se você fizer uma busca aí no YouTube, você vai encontrar vários vídeos bem interessantes dessa modalidade. Eu vou deixar uma dica aqui com vocês, mas se você quiser buscar outras, pode buscar lá, tá bom? Quais são as modalidades? Então, as modalidades do esporte são a corda simples, que são manobras individuais e exercícios de velocidade, quem consegue pular mais rápido. A corda dupla ou holandesa, que é o double dutch, tá? Manobras individuais ou coletivas e exercícios coreografados. E também a gente tem a competição, a modalidade de corda chinesa. O saltador segura uma das pontas, batendo a corda e também realizando as manobras. Ou seja, o batedor da corda, ele está dentro da corda pulando também, tá? Ele não fica do lado de fora, só batendo a corda. Ele bate e pula junto, tá certo? Os benefícios, né? A gente está falando aí do esporte, mas todo esporte, né, toda prática esportiva é uma atividade física, vai nos trazer alguns benefícios, tá? Além de benefícios fisiológicos, aquele que pular a corda já nos condiciona, o rope skipping também é capaz de proporcionar um ambiente social favorável à interação entre aqueles que aderem à sua prática. Consideramos isto como sendo algo significativo para o bem-estar e a qualidade de vida do estudante, tá? Fazer exercício é legal, mas fazer exercício com alguém junto é mais bacana ainda, tá? Então, se você pula a corda, às vezes sozinho, parece uma atividade meio chata, meio cansativa. Mas se você começa a pular a corda com alguém junto, isso vai se tornando mais prazeroso para vocês. Então, esse prazer em pular a corda que a companhia de uma outra pessoa te dá, é um dos benefícios associados ao rope skipping, ok? O rope skipping e o double dutch desenvolvem resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, agilidade, flexibilidade, coordenação, ritmo, velocidade e ainda melhora muito o seu equilíbrio. Segunda atividade. Agora sim a gente vai para a corda longa, né? Vamos fazer alguns exercícios com a corda longa. Atividade com corda grande, podendo pular vários estudantes aí na mesma corda. Atividade com duas cordas, cordas cruzadas. As cordas deverão ficar cruzadas e deverão ser batidas juntas. 4 alunos batendo as cordas e um aluno no meio. Ele pula as duas cordas ao mesmo tempo. As cordas ficam como um X, certo? Elas têm que bater na mesma velocidade e o aluno no centro, ele salta e ele passa por cima das duas cordas. Depois você pode até variar. Nessa corda cruzada, dá para 5 pularem, tá? A corda dupla, o double dutch, essa corda, para poder bater, vocês vão ter que treinar um pouquinho antes a coordenação. O movimento da corda tem que estar bem coordenado para que você consiga bater. E o desafio, combinar, pular a corda grande junto com a corda pequena. Ou seja,
Você começa a girar a corda grande e alguém pulando uma corda pequena entra na corda grande e salta as duas ao mesmo tempo. Esse é difícil, hein? Mas vale a pena experimentar. Então temos aqui alguns desafios para vocês tentarem realizar aí, tá bom? Um tempo para vocês anotarem. Muito bem, pessoal. Espero aí que vocês insistam bastante. As atividades às vezes podem parecer bem complicadas, exigem muita coordenação, muito ritmo, mas se vocês forem insistindo, vocês vão perceber que é possível realizar todas elas, tá bom? Por aqui a gente vai finalizar, lembrando que a gente aprendeu o rope skipping, uma brincadeira de criança que se transformou num esporte. Consiste em pular corda de diversas maneiras, executando uma série de saltos e acrobacias junto com a corda. As cordas são de diferentes materiais, cores
e tamanhos também, podemos lembrar disso também. As modalidades, nós temos a corda simples, a corda dupla holandesa ou double Dutch e a corda chinesa. Muito bem, minha gente, ficamos por aqui. Um abraço para vocês e até a próxima.